Tá. Ô Tito, tudo bom? Quanto é a macaxeira? 5, é? Maravilha. Se eu disser a senhora que eu quero comprar R$ 100, tá bom? Então pronto, pode me dar aqui, eu quero. É da boa? Então acabou. Tira água, Natal. Não, pode deixar água mesmo. Pode me... Tome 100. 100 da macaxeira. Tem o morango aí também? Tome 100 de morango também. É verdade, tá bom? Show? Sério? Deus abençoe vocês. Amém. Deus é fiel ou não? Tá aqui? Sempre, Então sempre. pronto, acabou. Deus é fiel. Deus abençoe. 100 de morango e 100 da macaxeira. Você deve estar se perguntando, né? Por que eu faço isso, quê? né? É Certo. porque eu gosto de ajudar pessoas. Tem um canal no Instagram e no YouTube que eu ajudo pessoas, entendeu? Então eu abençoo pessoas. Siga aí, bota aí link. Siga aí agora, que se você seguir... Vamos lá, vamos ver aqui. Vem cá. Pronto. Seguiu, pronto. Seguiu, ganha também. Sim. Amém.